Quem está conosco hoje pela primeira vez na casa é o nosso irmão Fábio Noronha. Boa noite. Boa noite, Jana. Que alegria estar aqui. Eu quero agradecer a casa, a coordenação, a direção espiritual também pelo convite, pela oportunidade. Sempre uma honra, né? Sempre uma honra estar em qualquer lugar representando o Evangelho. Naturalmente, uma casa espírita é uma casa cristã. Acima de tudo, né? Acima de qualquer coisa, de qualquer recado, de qualquer obra, de qualquer manifestação, de qualquer palestrante, de qualquer médium, está o Cristo. Tenhamos a certeza disso. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, o tema, falar sobre saúde mental. Saúde mental e Evangelho. Será que se relaciona? Será que a gente sabe mesmo que o Evangelho, ele previne a doença, tanto previne como cura? Qualquer doença. Qualquer. Porque a doença, quando está no corpo, ela já passou pelo espírito, já passou pela mente. O corpo somatiza. Então, se eu passo por qualquer processo hoje, é porque eu não vigiei em algum ponto das minhas vivências. E a maioria das vezes nessa mesma vivência. A maioria das vezes nós adoecemos, seja qual for a doença, qual for o trauma, qual for o transtorno. Porque nessa encarnação mesmo, nós não vigiamos. E quando eu digo nós não vigiamos, eu estou sendo bem leve, bem light. Que se eu conseguir chegar ali um pouco do Joana Gênesis aqui, a Joana Gênesis tem algumas obras que ela puxa a nossa orelha muito, aí depois ela morde a sogra, né? Mas eu quero reiterar, assim, deixar uma questão no ar para todos nós, porque se eu estou aqui, não quer dizer que eu sou um pingo melhor do que nenhum de vocês. Eu estou aqui simplesmente para a gente dividir, para eu passar para vocês o meu estudo. Minha interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Mas eu reitero a pergunta, assim, nós entendemos mesmo o que o Cristo é? O que é Evangelho? O que é Evangelho? Evangelho. Primeiro, se a gente for falar o que significa a palavra, a etimologia dela, muitos já sabem, mas a gente pode lembrar. Quer dizer boa nova, boa notícia, em grego. Então, essa palavra, Evangelho, não foi só utilizada para o Cristo quando encarnou entre nós. Ela era utilizada, por exemplo, pelo Império Romano, quando o imperador ali ia assumir, era um Evangelho, era uma boa notícia, eles falavam, né? Mas nós estamos falando do Evangelho de Jesus Cristo. Boa nova, boa notícia. A boa notícia para todos nós que precisamos. Afinal, Cristo veio para os doentes. Repito, eu acho que talvez eu possa incomodar algum de vocês hoje aqui, mas eu prefiro incomodar do que você sair daqui hoje sem nem para lá nem para cá, nem frio nem quente, só morto. Porque se eu tenho certeza da palavra do Cristo, se eu tenho certeza do Evangelho, aí nós vamos fazer uma escada aqui, né? Tem certeza que Jesus é o Cristo? Porque Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um adjetivo, que quer dizer o escolhido, o ungido. É aquele que os profetas do Antigo Testamento previam a vinda. Então, Jesus, o Cristo. E a doutrina espírita nos diz, nos esclarece que é o nosso governador espiritual, um espírito que já alcançou perfeição relativa, né? Porque perfeição absoluta só Deus. Então, nós temos que ter certezas da vida. Isso é o quê? Fé. Tens fé? A fé, ela não é acreditar, ela é certeza. Você tem certeza que
que Jesus é o Cristo planetário e que Ele é o Espírito perfeito que já viveu, já encarnou bilhões de vezes para alcançar, já vivenciar todas as experiências possíveis para não errar mais. Alguém aqui pode falar, não, pai, não sei se o pessoal vai brigar comigo para eu conversar com vocês, mas alguém aqui acha que o Cristo erra? Vamos entrar num acordo aqui. Não, né? Se alguém acha, nós vamos conversar direito aqui. No final a gente conversa. Então Cristo não erra, correto? Perfeito. Encarnou entre nós para nos trazer a lei maior, que é a lei do amor. A lei do... Aí a gente tem confundido, né? Não é lei do amor. A gente confunde assim, lei do amor com a lei me ame. O amor é a lei universal, é a lei maior, me ame. Não, peraí, não é assim não. Precisa me amar. É o contrário. A gente está falando de saúde mental, a gente tem invertido o processo. Não é me ame. Me ame. Eu vou postar uma foto hoje no Instagram, vou marcar o local porque eu preciso que gostem de mim. E se não gostarem de mim, como é que faz? A gente fica triste. Mas onde é que está falando no Evangelho? Me apontem aí, por favor. Onde o Cristo fala assim, olha, você precisa ser amado. Olha lá, pode pegar qualquer tradução, qualquer Evangelho. Não tem. Não tem. E a maioria dos nossos problemas está em a gente achar que precisam me amar. Aqueles que já passaram dos 40, lembra do Família Dinossauro? Não tinha lá um bebezinho dinossauro? Era o meio, né? O que ele falava? A lei não é mamãe. Ele falava, eu sou o meio, e você precisa me amar. E a gente acha que é o meio. Não é. Porque quanto mais eu preciso do outro para me amar, para satisfazer os meus anseios, mais eu vou sofrer. Mais vai doer, mais eu vou me decepcionar, porque na verdade todo mundo está procurando interesse, todos nós, ou a maioria de nós, agimos por interesse. Então por que vamos colocar na atualidade, por que eu vou lá na rede social e curto a foto de alguém? Porque eu quero que ele saiba que eu gosto dele, porque eu espero algo em troca. Aliás, quem aqui não tem rede social, hein? Eu falo assim, quem não tem rede social, que atira a primeira pedra. Opa, calma, tem alguém. Agora, a gente tem rede social para quê? Não estou criticando, eu também tenho, tá? Não sou diferente de ninguém. Mas quando a gente posta uma foto, quem aqui posta uma foto quando acabou de acordar, hashtag descabelado? Horrível! Minha noite foi horrível, estou péssimo. Ou então está tendo uma crise de ansiedade e faz um vídeo, faltando a respiração. Por quê? Porque as pessoas não vão mostrar. Então, olha a vaidade aí. Aí você vai lá no Evangelho, o Cristo fala assim, não procureis o primeiro lugar nas assembleias para que a vaidade não te tente o coração. A gente faz o contrário. Nós queremos. E se eu posto lá e não tem nem um coraçãozinho, alguém gosta? Pode falar a verdade. Nossa, mas ninguém curtiu minha foto, eu vou ter que postar outra diferente, ver se alguém gosta. Olha que isso causa doença mental, doença, transtorno. Isso dói, a gente fica triste. Por quê? Porque não gosta de mim. Mas se o Cristo fala assim, a lei maior, qual que é a lei maior? Aí ele fala assim, para aquele que pergunta, qual que é a lei maior? Ele fala, amar a Deus, já está escrito lá, isso aí está desde Moisés. Lá nos 10 mandamentos está, amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. É muito difícil, né? É interessante. Aí a gente não entende muito bem, né? A gente fala, não, é o amor, então me ame. Aí, lá, antes, né,
do Gólgota, antes daquele processo tão doído que foi para nós, né? Porque nós o crucificamos na última Santa Ceia, né? Ele fala assim para os discípulos antes de ir embora, antes de voltar para o plano espiritual: um novo mandamento esse vos deixo. Qual que é? Esse é o de antes. E qual que é o novo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí ele mostrou para a gente assim: olha, o amor que você tem que ter não é o amor filial do Nietzsche, não é o amor platônico de Platão, não é o amor romântico, não é o amor sensual, não é o amor de nada. É o amor fraterno. É o amor, porque ele falou assim: amem uns aos outros como eu vos amei. Como é que o Cristo nos amou? Ele era conveniente com algum de nós, que a gente passou por encarnação naquele momento lá. Ele foi conveniente, ele se corrompeu para que a gente gostasse dele. Se tivesse feito isso, não teria sido crucificado. Ele foi contra uma sociedade doente, assim como a nossa de hoje, uma sociedade doente. Todos nós estamos adoecidos. Ele não foi conveniente, ele falou assim: olha, seja o seu dizer sim, sim, não, não. A gente entende isso? Seja o seu dizer sim, sim, não, não. E o resto desse versículo a gente esquece. Porque ele fala: o que passar disso é do mal. O que o Cristo quer dizer? Pois olha, seja o seu dizer sim ou não. O que passa disso é do mal. É adoecimento. Porque nós temos que nos justificar a todo momento para sermos convenientes. Para quê? Para gostar de Deus. Eu preciso ter. Olha que adoecimento. Eu preciso ter. Eu preciso acumular. Eu preciso parecer. Sendo que o caminho é o contrário. Então, se nós estamos caminhando por um caminho, eu costumo falar assim: comportamento de manada. Ou seja, o que é manada? Coletivo de boi, de animal grande, mas é muito utilizado para boi. Manada, então é um coletivo, milhões de bois. Vamos colocar nós aqui, fazer uma analogia com todos nós, com todo respeito a cada um de nós. Vamos fazer a analogia com um boizinho cada um de nós. Então nós vivemos em um comportamento de manada em que o primeiro está lá, e vocês entendam esse primeiro, cada um tem o seu, aquele que segue, que não é o Cristo. Então ele está indo, o boi lá na frente, lá aqueles bois que estão comandando a manada, sendo levados para o matadouro, para o precipício. E nós estamos milhões atrás, ó, com a cabeça baixa, vivenciando uma sociedade corrompida, vaidosa, orgulhosa, materialista, comportamento de manada. E aí, nós estamos aqui. Se você é um desses bois, é o que a gente tem que fazer. Levanta a cabeça no meio da manada e olha lá na frente de onde está indo. Imagina se você é um boizinho desse. Aí você olha lá na frente o matador. O que você faz? Você continua indo? Não. A gente está indo. Nós estamos seguindo, é cego guiando cego. Nós estamos seguindo influenciadores sociais em vez de ler evangelho. Nós seguimos páginas, e não tem nada de errado com página, mas não é o evangelho. Página espírita e leva a ferro e fogo que aquele ser lá falou. Se vai contra o evangelho, descarta. Se uma vírgula for contra o ensinamento do Cristo, descarta. Não, a gente vai. Olha, eu preciso acumular bens, eu preciso ter, ser melhor do que o outro. Eu preciso vencer, eu preciso ser melhor que o meu companheiro. E nós ensinamos isso para os nossos filhos. Seja melhor que o seu coleguinha, seja o primeiro lugar. Parabéns, você foi melhor do que o outro. Você ganhou, tirou o primeiro lugar. Primeiro de quê? Melhor do que quem? Nós vivemos assim. Agora, se nós somos esse boi a levantar a cabeça e ver lá no fim o matadouro, quem aí continua? E aí fala: não quero, não vou. Sabe o que é isso? De repente vem uma luz, e aí cai a ficha, eu encontro com Cristo e falo: nossa, a vida não é essa não. Que dor que eu estou passando,
que depressão, que ansiedade, o que está acontecendo com a minha vida? Eu estou perdido, eu só sofro, e continuo. Aí um dia a gente fala assim, nossa, deixa eu ver, é o filho pródigo, né? A gente fala, nossa, lá na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu. Deixa eu ir lá. Só que ao levantar a cabeça, nós temos que enfrentar uma manada. Nós temos que ir contra toda uma sociedade, assim como Cristo foi. Cristo foi considerado subversivo, crucificado por ter sido ele. Agora, a gente não pode esperar que uma caminhada contra a sociedade, você fala, olha, no sábado à noite eu vou na fraternidade espírita, eu não vou sair para beber. Agora, não adianta eu vir na fraternidade espírita de 6 às 7 horas e estou salivando já para tomar uma cerveja depois. Aí complica. Não dá, não se serve a 2 senhores ao mesmo tempo. Não se serve a 2 senhores simultaneamente. Ao fazer isso, nós somos criticados. Qual deles teve vida fácil ao vivenciar o Evangelho? Vida fácil no sentido de sociedade, porque é a vida maravilhosa com o Evangelho. Mas, quando a gente desperta e começa a enfrentar a sociedade, vem todo mundo e critica. Se não é apedrejado, se não é... Antigamente foi um crucificado, o outro queimado, o outro apedrejado, o outro decapitado, todos aqueles que seguiam Cristo. Hoje em dia tem isso? Hoje tem o apedrejamento virtual, tem a decapitação social, tem a crucificação das redes e dos nossos companheiros. Não temos mais a brutalidade, a barbaridade física, mas nós temos o apedrejamento. Está disposto a isso? Quer se curar? Tem que enfrentar. Você tem que amar, ao invés de se amar. Mas, olha, eu repito a pergunta. Alguém acha que Cristo mentiu? Será que o Cristo mentiu ao dizer assim, perdoe 70 vezes 7? Por que a gente não segue? Será que é mentira? Às vezes eu estou doente por um motivo. Às vezes basta que eu perdoe um companheiro que está magoado, ou que eu estou magoado, para livrar uma mancha negra, um ponto, uma mancha no perispírito que vai se desfazer com um simples perdão. Ou eu ir, acho que é mais difícil ainda, e pedir perdão. Olha que dificuldade. O que dói? O que dói eu pedir perdão? Dói lá no orgulho, lá no ego. Não dói? Mas vão pensar que eu sou louco. Vai pensar assim do Cristo também. Você é melhor que o Cristo, será? Será que o Cristo mentiu ao dizer reconciliai-vos com teus adversários enquanto é tempo? Olha, eu vou fazer um convite aqui. Esse relógio está certo? Tá. Vou fazer um convite. Cada um puxa aí na sua mente aquela pessoa que você menos gosta, para falar que aquele ser que você tem mais dificuldade no mundo, né, filho? Mas um só, tem gente que já pensou dessa. 1, 2, 3, 4, se calma. Tem esse no trabalho. Tem um tanto, tem? Mas puxa o que você tem mais dificuldade. Eu não vou falar pior, não, porque o pior é relativo, né? Com o seu ponto de vista é pior. Né? Então pensa aí, imagina essa pessoa. Essa pessoa aí é o ame o seu inimigo do Evangelho. Ame. Sabe que o Cristo mentiu? Não. Eu acredito nele. Então, ame você. O seu principal objetivo atualmente é amar essa pessoa. A sua encarnação, o objetivo principal é reconciliar com essa pessoa e amar ela. E aí, não importa quantas encarnações serão necessárias, você vai amar essa pessoa, cedo ou tarde. Uma vez eu falei assim, olha, imagina essa pessoa, uma senhora estava lá no fundo da fraternidade, ela falou que era o marido dela. Aí quando eu falei assim, olha, você vai encarnar com seu marido até se aprender a amar ele. Ela falou, misericórdia, eu falei, calma, mas você não precisa voltar como esposa. Você pode voltar como filha, como mãe, como irmã. E assim nós vamos aprender a amar. Nós vamos aprender a amar
a todos, porque todos são Deus, todos são criação divina. Então, quando Cristo fala amar a Deus acima de todas as coisas, é amar a tudo. Aí lá no livro dos Espíritos está assim, a pergunta, eu esqueci do livro da pergunta, mas depois eu posso dar referência. Todos temos que habitar em todas as partes, adquirindo conhecimento de todas as coisas, presidindo tudo aquilo que se efetua na criação. Então eu vou dissecar. Todos nós temos que habitar em todas as partes, ou seja, encarnar do microcosmo ao macrocosmo, do mineral, do átomo ao anjo. Está no livro dos Espíritos. Encarnar em todas as partes, adquirindo conhecimento de todas as coisas. Ou seja, tudo que existe em todo o universo, todos os universos, eu vou conhecer e presidir esse conhecimento. Vou encarnar para que eu possa amar a todos. E aí você vai no Evangelho, não tem também que o Cristo falou isso. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quando que eu vou conhecer a verdade? Quando eu encarnar e experienciar todos os processos que existem e aprender a amar a todos e a todas as coisas. Olha como é que cura aquela doença, porque tudo é mente, gente. A gente acha que o quê? Eu tenho dito muito sobre, nós estamos falando sobre saúde mental, ou seja, é o contrário de transtornos mentais, né? Se a gente for analisar hoje qual que é o mal maior da sociedade, está ligado a transtornos mentais, a ansiedade. Olha, a ansiedade está um negócio hoje em dia que está violentíssimo. A ansiedade, maltratada, mal cuidada ou descuidada, ela vai piorando e vai se tornando síndromes, está dando ataques de pânico, e aí vai virando depressão, a pessoa vai caindo. Sendo que se lá no começo a gente entendesse o que é o Evangelho, qual que é a vida, o caminho, a verdade e a vida, nem adoeceria. Porque se a gente falar de ansiedade, o que é ansiedade? No fim das contas, ansiedade patológica, né? Porque é tudo desequilibrado. E equilíbrio não faz mal uma ansiedade. Estou ansioso por amanhã, eu vou visitar minha família, vou encontrar aquela pessoa que eu amo. Não é esse tipo de ansiedade. É aquela ansiedade patológica, que é medo. Nós temos medo. Então, o que é ansiedade? Não é somente isso, mas nós podemos resumir assim. Vou dar um exemplo aqui. Quem tem medo de escorpião aí? Mesmo que você diga que não, se tiver um do lado de você, você vai ficar com medo? Não. Você pegar um no seu colo, você vai fazer carinho nele? Dá medo, não dá? Então, vocês estão vendo escorpião aí? Não tem ninguém com medo, então, né? Está tranquilo. A ansiedade é o medo daquilo que eu não sei. É o medo do escorpião que não existe. É daquilo que pode acontecer, pode dar errado. E se acontecer isso, a gente vivencia centenas de possibilidades e sofre por todas elas. E se acontecer, isso acontecer, isso acontecer. Agora, tem fé? Tem fé. Você tem fé e tem a certeza de que eu estou sendo bem amparado e tudo aquilo que eu faço hoje, se eu estou plantando bem, eu vou colher o bem? Você tem certeza? Porque se a gente fala assim, olha, eu quero ser amado, então vai amar, ué. Se eu quero ter paz, eu tenho que pacificar, bem-aventurados os pacificadores. Eu não posso querer ter alguma coisa, plantar e receber outras. Então, se eu tenho fé, a fé raciocinada e robusta, a ansiedade voa. Eu tenho certeza. Por isso que eu estou perguntando, você tem certeza mesmo que o Evangelho é a lei maior, que o amor é a lei maior, e que se eu amar, independente de ser amado, olha que interessante, ame independente de ser amado. Mas a pessoa vai dizer que eu sou bobo, mas vai ser bobo, qual o problema? Deixa ser bobo em paz, ué. Agora eu fiz um, quer ver se você ama? Agora eu vou fazer um convite contrário. Você pensou naquele que você menos gosta, né? Agora eu vou convidar. Cada um puxa na memória aí aquela pessoa que você mais ama. Ou que você acha que ama. Pode ser um só também. A que você tem a maior ternura. Pode ser marido, filho, mãe, esposa, amigo, tio. Pode ser cachorro. Meu cachorro não vai não. Eu não faço amar cachorro. A gente tem agora amado os bichos porque é muito fácil. Sabe por que a gente é muito fácil amar animal? Porque nós não vamos decepcionar.
É porque dá amor incondicional. Amor incondicional, sem condições. Porque ele não fala. Agora, você acha que ele está gostando de tudo que você faz? Às vezes não. Mas você não está sabendo. Então, essa pessoa aí que você pensou, imagina se essa pessoa aí te rouba, te trai, foge de perto de você, começa a falar mal de você, acaba com a sua vida. Imagina. Você continua amando? Então não é amor. Que amor é renúncia. Amor é incondicional. É renúncia. Diga. Eu posso até perdoar, mas eu tenho o direito de não querer aquela pessoa para conviver na minha vida. Claro, a gente acha que amor. Agora olha que interessante a gente pensar, né? Para a gente se curar. Como é bom a gente refletir, né? A gente acha que para amar, foi isso que você falou, que para amar tem que gostar. Olha aqui, não, mas será? Que coisa diferente. Para amar não precisa gostar, não, é? Porque amar é diferente de gostar. Eu gosto daquilo que me faz bem. Vamos falar de comida. Eu falei de escorpião. Outro dia eu estava falando para a mocidade, eu perguntei assim, quem aqui gosta de jiló? Eu não sei não, o pessoal gosta de jiló, achei que ninguém respondeu que gosta. Os jovens todos gostavam de jiló. Aí eu fiquei cegado, qual que é a comida que você não gosta? Quem gosta de, vamos falar comida ruim. Eu estou querendo dar um exemplo para falar assim, olha, você não gosta daquela comida, não te dá prazer. Às vezes eu não, quem gosta de estar na presença de uma pessoa agressiva? A gente gosta, eu gosto de comer pizza, me faz bem, adoro comer pizza. Eu gosto do pessoal que me convidou aqui, a Erika conversou comigo, eu gosto dela, porque ela me convidou para falar aqui. Agora, e se eu sair daqui e amanhã eu fico sabendo que ela achou uma porcaria no estúdio? Que ela falou mal de mim para todo mundo. Eu vou deixar de gostar dela. Não gosto mais, não está me fazendo mal. Entende? Que gostar, ele envolve o que de egoísmo, que não faz mal também. Diferente de amar. Amar, não precisa gostar. Então, apesar da Érica falar mal de mim, eu posso amar a ela. Fazer uma prece por ela. Nossa, né? A Érica falou mal de mim, mas eu amo ela, ela é filha de Deus. Ela é uma pessoa que talvez esteja passando por problema. Não posso, mas eu amo. Afinal de contas, alguém acha que o Cristo, que Jesus Cristo, gostava dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, daquela turma toda? Ele não gostava, não, Ele não fazia nada que ensinava. Ele amava. Amava não, ama. É diferente. Então, é incondicional. Eu não preciso ter prazer na companhia da pessoa. Não preciso. Mas eu não preciso desejar mal à pessoa. Porque todos nós viemos do mesmo lugar. Viemos do mesmo pai. Você pode dar nome diferente, mas o pai é o mesmo. E essa pessoa que está errando na sua opinião hoje em dia, amanhã é o seu companheiro. É a sua companhia. Companheiro de tarefa, companheiro de família. Entende? Então, assim, olha que liberdade é falar assim, eu posso amar aquela pessoa. Sabe aquela pessoa aí que você pensou antes? Que é mais difícil? Essa pessoa você pode amar ela. Olha que liberdade, que libertador. Ama ela, você vai se curar. Você vai se curar. Você vai falar, nossa. Sabe aquela pessoa que te fecha no trânsito? Você fala, ô abençoado! Eu não sei se vocês conhecem um palestrante espírita, um companheiro nosso, chama Emerson Pederson. Vocês devem conhecer que ele é famoso. Aí ele conta uma história que ele resumiu a nossa vida, pelo menos a minha. Mas numa história eu falei, não é isso mesmo, né? Porque a gente acha que tem que ser perfeito. Ah, eu sou espírita, eu sou cristão. Não. É fazer o melhor, né? Nos esforços que você envida em se tornar melhor. Então ele conta que um dia estava no trânsito, ele e uma Pereira estavam dirigindo com uma pessoa ao lado e tomou uma fechada daquelas. E que começou a xingar. Ó, seu fulano, xingando mesmo. E aí a pessoa que estava ao lado dele olhou e falou assim, uai, você palestrante espírita? Fala tanto do Evangelho do Cristo, xingando desse jeito, que é isso?
Ele falou, olha, eu só estou xingando desse jeito porque eu sou espírita. Porque se eu não fosse, eu estava esganando essa pessoa. Entende que ele pode, apesar de não ter gostado da fechada, ele ainda ama aquela pessoa, apesar de não gostar, de ter prazer. Então essa pessoa que você tem problemas está te causando doença. Você está se envenenando. Estou me envenenando que eu não gosto da pessoa. Tá bom, você não precisa gostar não, mas ama ela. Faz uma prece, coloca o nome dela no livro de oração todo dia. Todo dia você faz uma prece por ela. Não foi assim? Lembra da história lá daquela vizinha do Chico Xavier? Que matou o cachorrinho dele? Todo mundo sabe? Então eu vou contar. Maldade, depois vocês contam para você. Mas só como exemplo, lembra? Eu vou contar para quem não sabe, mas quem sabe ninguém lembra, né? Que eu vou contar com minhas palavras, às vezes não foi isso não. Mais ou menos. Então, ele tinha uma cachorrinha lá que dava muito trabalho, né? Acho que ela tinha um problema de saúde, acho que ela até chamava para o médico, se não for, vocês me corrijam. E aí a vizinha dele, querendo ajudar, ela pensou assim, nossa, mas o Chico é tão bom, e essa cachorra dá tanto trabalho para ele, ela foi lá e matou o cachorro. Boa intenção, né? Olha, boas intenções. Então, ela querendo ajudar o Chico, foi lá e tirou a vida da cachorrinha, achando que ele ia ter foco um pouquinho. Outra coisa que a gente acha que evoluir é não trabalhar. É no trabalho que a gente evolui, é no cuidado com o outro. Então, ele estava cuidando da cachorrinha, ele amava. Então, quando ele chegou em casa, ele descobriu que a vizinha tinha matado a cachorrinha dele. Apesar de boas intenções, né? Queria ajudar. E isso deixou uma mágoa no coração dele, ele ficou magoado. Ele pensava na vizinha dele com a mágoa, e aí ele não conseguia tirar, até que chegou um dia o Emmanuel falou assim com ele, ô Chico, nós temos que resolver isso aí, porque nós não estamos conseguindo trabalhar, essa mágoa aí tem uma mancha no seu perispírito, aí você está conseguindo, nós não estamos conseguindo trabalhar, como é que faz? Ele falou, é mesmo, eu estou magoado, eu não consigo, não esqueço isso, gostava tanto do mundo. Aí o Chico fala assim, o que eu faço? O que eu posso fazer? Aí ele fala assim, olha, faz o seguinte, descobre o que a sua vizinha mais está precisando na vida. Olha a dica aí para vocês pensarem naquela pessoa, hein? Descobre o que a pessoa está mais pensando na vida, o que ela mais está precisando. Aí ele falou assim, tá bom, vou descobrir aí. E aí você dá para ela de presente. Eu vou o quê? Mas ela matou minha cachorra, vou dar presente para ela? A receita não é minha, é de Cristo, vai lá no Evangelho. Aí tá bom, foi lá, descobriu que ela estava precisando da máquina de costura. E o Chico, ele era funcionário público, ganhava uma merreca, não ganhava nada. Ele não tinha dinheiro, até porque tudo que ele fazia era do povo, né? Não tinha dinheiro. Aí ele descobriu uma máquina caríssima, né? Ele falou, não tem dinheiro, como é que faz? Eu vou dividir. Pegou aquele carnezão, dividiu 500 vezes a máquina de costura. Comprou e foi lá e deu de presente para a vizinha. Mas diz que ela ficou tão feliz e emanou tanto amor para o Chico que aquela vibração, aquela luz, aquele fluido que ela expeliu atingiu o Chico de uma forma tão linda que dissipou aquela mancha nele. Nossa! E aí curou. Olha, ele está falando de saúde mental. E aí curou. Aí o Emmanuel falou, aí tá vendo? Nunca mais. Então eu tenho casos e casos para contar para vocês de perdão, que cura. Que cura, às vezes, da nossa vida, nós estamos atacados. Outra coisa, né? Às vezes nós estamos sintonizados com os espíritos que não nos querem tão bem, né? A gente dá permissão a eles. Então, lembrou dessa pessoa? Descobre o que está mais precisando, vai lá e compra. Aí chega uma pessoa dentro de uma semana e fala, descobrir que ele está precisando de um carro. Vou dividir 500 vezes e vou dar. O Fábio que falou, não estou falando isso não, retiro para isso. Mas é muito simbólico, a gente trabalha, a gente tem muito, a gente sofre muito sem precisar, sofre demais, porque a pessoa te magoou, porque eu estou magoado com a pessoa. Ora, o Cristo está errado falar perdoa 70 vezes 7,
Na Bíblia, o número 7 ele tem sentido de infinitude. Quando ele fala 70 vezes 7, é perdoar infinitas vezes. Mas a pessoa, ela fez isso, perdoa. Mas ela fez isso comigo, perdoa. Não importa o que você falar, perdoa. Não sou eu que estou falando, é o Cristo. Ou então vai lá e pede perdão. Eu acho que pedir perdão para o nosso orgulho é mais doído ainda, né? Uma vez, eu gosto de contar causa, né? Uma vez eu trabalhava, eu tinha uma loja, não tem mais não, então posso fazer propaganda, não achar que eu estou divulgando, não. Eu tinha uma loja de material de construção com minha ex-esposa. Agora eu separei já também, não sou perfeito. Não me julguem. Falei na minha missão, mas estou em outra já. Mais difícil que eu estou brincando. Não, mentira, cara, gente, tô brincando. Então, eu tinha essa loja, a minha ex-esposa cortava cabelo com esse cabelo, ele era cabeleireiro, né? E aí ela ia cortar cabelo dele, eu ficava assim, eu não sei se era ciúme, era despeito, eu não sei não, mas não gostava dele não. Não ia para a cara dele, e ele não ia para a minha também não. A recíproca era verdadeira, que a gente olhava um para o outro assim, ele ia na loja lá, pedia fiada, eu falei, não vou te vender fiada de jeito nenhum. Aí ela vendia, e aí vai, né? Depois de um tempo, e a gente explica, né? Eu falei, uai, mas acho que o espírito soprou no meu ouvido, não, igual o Pederson, mas você não é espírita, não? Uai. Aí começou a pesar, eu falei, não posso fazer desse jeito, não. Vou experimentar aquilo que eu estudo. Olha pra você ver, já experimentou? Experimenta, pô. A gente experimenta tanta coisa, né? Por que não experimenta perdoar, ou fazer, ou reconciliar? Aí é coisa boba. Um dia ele estava chegando, eu falei, vou experimentar. Um dia ele estava chegando lá, eu vou falar o nome dele, porque se ele estiver aqui também, nem problema. Eu chamo Guinaldo, eu chamo ele de Guinaldo. Aí ele estava chegando na loja, eu fui lá na porta, falei, ô Guinaldo, que prazer te ver aqui, me dá um abraço aqui, senhor. Do nada. Ele assustou, olhou para mim, esquisito, e falou, esse cara tá doido. Imagina, esse cara tá louco, eu não gosto, pô. Ele olhou esquisito para mim, tá tudo bem. Olha, depois disso, nunca mais olhando torto para o outro, a gente ficou amigo, eu passei a cortar cabelo com ele. Ele não era muito bom não, mas eu fui. Ele errava o ar direto, mas eu ia. Por quê? Para reconciliar, para quebrar. E aí, olha você ver o que eu sofria. Olha que dor que eu levava no coração, porque eu não sei por que eu não gostava dele. Aí quebrou. Olha que maravilha. Então eu convido mais uma vez a experimentar o Evangelho, porque a gente não experimenta. A gente segue tanta coisa. Vai lá na rede social e vê quantas pessoas você segue. Quantas pessoas a gente ouve, né? Influência, então, nossa, a pessoa tal falou tal coisa faz mal para a saúde. Quem é ele nunca? Passa a seguir aquela influência lá da nutrição. O cara falou que isso faz mal para a saúde, não vou comer mais. Isso aqui engorda, isso aqui não. A gente faz muito isso, não faz? Quem falou? A fulana lá na rede social falou, não vou fazer mais não. Agora, e o Cristo? E aí? Por que você está fazendo isso? Porque o Cristo falou. Por que você não está com raiva? Por que você está perdoando? Por que você é tão bobo assim? Porque o Cristo é também. Por quê? Né? O Emmanuel tem uma página aqui que eu não vou conseguir ler nem um pouquinho dela, mas fica aí uma sugestão para ler só um pouquinho. Que é o capítulo 86 do Fonte Viva. Que ele pergunta assim, para todos nós, o título é assim, estás doente? Olha, eu garanto, aliás, se eu perguntar aqui, está todo mundo bem aqui? Todo mundo aqui está passando. Tem alguém aqui que não está passando por nenhuma dor? Não. Nenhuma. Pode ser que sim, acontece. Acontece, mas é temporário, daqui a pouco chega. Segura. Aí outro dia eu falei, as pessoas assim, mas você é tão pessimista, não é? Então tá, ele não vai esperar. Por isso que sofre. Por isso que fica doente, porque acha que a vida vai ser boa pro resto da vida. Bom no sentido, né, da sociedade, da matéria. Olha, quem de nós nunca passou por processos de dores tão pesadas e hoje está bem, e daqui a pouco vem. Por isso que a casa tem que ser fundada sobre a rocha, porque vai vir a tempestade. É fato, vai vir tempestade cedo ou tarde.
E se sua casa não estiver fundada sobre a rocha, sobre o Evangelho, sobre as bases do Evangelho do Cristo, vai sofrer, vai adoecer. É um perigo isso. Então ele pergunta, estás doente? Outro dia perguntei assim, tem alguém que está bem aí, perfeito, que não erra nunca? Acho que tinha uma pessoa que estava desavisada assim, falou, eu. Aí eu falei para ele, vamos fazer uma prece para o mentor da casa e levar embora. Não tem mais nada para fazer no planeta Terra, como vocês pensam. Já é perfeito, né? Vai habitar Júpiter, vai habitar esferas maiores. Brincadeiras à parte, ele fala, estás doente? Eu acho que todos nós, se adotar, se não estamos agora, vamos estar. Então ele fala assim, o Emmanuel, todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam da cura real. Então ele fala assim, todos nós adoecemos, todos, mas raros de nós cogitamos a cura real, porque a maioria de nós corre, foge, a maioria absoluta de nós foge, mas foge mesmo, de quê? De si mesmo. Inventa um tanto de coisa para fazer, vou fazer de tudo, menos olhar para mim mesmo, menos falar o que o Evangelho faz. Cura real, todos nós, a gente foge, raros de nós. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O Emmanuel está falando para não tomar remédio. Ele falou isso? Ele falou que, os médicos não acreditem que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros vai te restaurar integralmente. Quando eu falo de fugir, quando a gente está ansioso, nós vamos correr para um psiquiatra. Se for um psiquiatra aqui, eu estou falando mal de vocês não, tá? Mas o medicamento para ansiedade, para depressão, para sei lá o que, né? O que ele faz? Ele cura? Não cura. Ele o quê? Exatamente, é um paliativo. Então, assim, nas palavras de Kardec, você prefere espantar as moscas ou curar a ferida? Porque o medicamento ele fica só espantando mosca. Eu vou tomar um remédio para ansiedade hoje, está espantando mosca. Por que você está ansioso? Não sei, porque eu estou medicado, eu estou feliz, rindo até a orelha. Aí começa a ficar triste e o remédio está acabando o efeito, peraí. E vai assim até quando? Aí o Emmanuel ainda fala que a gente vive sob o domínio de uma ignorância acalentada. Ou seja, a gente procura ignorar propositalmente para não ter responsabilidade sobre nossos atos. Vivemos sob o domínio dessa ignorância acalentada, procurando se iludir depois do berço para desiludir depois do túmulo. A gente encarna e ilude. Oba, é matéria, eu vou viver para a matéria, eu vou sair, vou beber, vou viajar, vou fazer tudo. Aí desencarna e fala, opa, não era isso não. Eu tinha que amar aquele inimigo meu, reconciliar com o adversário, eu tinha que melhorar aquelas más tendências que eu tenho. Aí ele fala, vivendo num binômio ilusão, desilusão, ilusão, desilusão. Fugindo. A cura real é o Evangelho, é amar. Amar, sem procurar ser amado. É caridade. A caridade é ficar dando dinheiro, não é também, mas é a menor delas. É dentro da sua casa, é o teu próximo. Qual que é o teu próximo? Lembra da parábola do bom samaritano? É aquele que está na sua frente, meu irmão. Aquele que está dentro da sua casa, é aquele que cruzou o teu caminho, que cruza todo dia. Esse é teu próximo. É esse que você tem que amar, é esse que vai te curar. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Não tem remédio que cure o mal do coração. Não tem remédio que cure o orgulho. Não tem remédio que cure o egoísmo. Aliás, tem. Qual que é? O Evangelho. Está lá. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem já leu o Evangelho? Todinho. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho do Cristo. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Não dá 10. Tem quantas pessoas aqui hoje? Umas 100? Deve ter, né? 10% de nós sabemos, ou pelo menos procuramos a cura real.
10%. É garantido. Vai lá e faz para você ver. É garantido. Dá resultado. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Aquilo que você faz no dia a dia é o que você vai colher. Não tem enganação. Não tem como sofismar uma verdade dessa. Não adianta. Tudo, olha, não fica um ato sequer da sua vida que não tenha reverberação futura. Nenhum. Não adianta. A gente não consegue enganar Deus. Nós estamos nele e Ele em nós. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes pede o socorro dos médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Porque nós estamos aqui fazendo o quê, né? Eu falo, me perdoe se eu estou cutucando alguém aqui, mas eu falo assim, tem religião quem precisa. Eu só sou espírita porque eu sou ruim, não é que vocês são ruins não, né? Falando de mim. Porque eu preciso. Se não fosse a doutrina espírita, eu nem encarnado, eu acho que eu estava mais não. Tem religião quem precisa. Quem não precisa, quem já ama. Afinal de contas, o Cristo não fundou religião nenhuma. Não fundou, não. Ele só falou assim, ama. Então aquele que já ama, espírita ou não, acreditando em Deus ou não, cristão ou não, budista ou não, seja lá o que for, umbandista ou não, candomblessista ou não, está no caminho. É isso. Ó, de outras vezes pede socorro de médicos humanos ou benfeitores espirituais. A gente pede socorro, pede, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Quem nunca que atira a primeira pedra também. Melhorou, vão fazer a mesma coisa. Eu falo assim, né? Vou contar mais calma. Eu falo assim, que o espiritismo é o último a ser procurado. Eu digo assim, né? Vou dar um exemplo. Um amigo meu, ele estava, alguns anos atrás, ele estava com uma filha recém-nascida. De 6 meses a 1 ano, não me lembro exatamente. E aí, um dia ele me procurou, ele falou assim, nossa, eu não estou aguentando mais, eu estou, a gente está doente já, minha filha não dorme à noite. Ela não dorme. Nós já fizemos de tudo, já fomos em todos os médicos, já fizemos todos os exames, já procuramos. Eu falei, você gosta muito de mim, né? Eu sou o último a ser procurado. Representando o Denis Filho. Mentira, não falei isso não, só pensei. Aí ele falou, será que lá, naquela casa espírita que você faz tarefas, eles podem ajudar? Eu falei, claro, vamos lá, de porta aberta, vamos lá. Vamos ver aqui, vamos lá pedir espiritualidade para tirar uma orientação psicografada lá, né? Às vezes ele identifica alguma coisa. E aí ele falou, será? Eu falei, vamos lá. A esposa não foi não quis não. Mas ele foi. Estava tão difícil que ele foi. As olheiras assim já estavam assim, enormes. Aí ele recorreu a nós. Foi lá, eu fui lá, apresentei a casa dele, mostrei, olha aqui, é uma casa espírita, não tem nada, tem evangelização, né? tem estudo da noite, tem tudo. Aí ele falou, tá bom, vou pegar a orientação. Colocou lá na orientação, os espíritos mandavam, tomar tantos passos. No dia tal, à noite, deita na cama com uma água ao lado para fluidificar, a meia luz, etc. E aí, semanalmente, eu encontrava com ele na fraternidade. Tá fazendo, né? Tô, tá hora, estamos indo. E a esposa, não, eu não quero vir não, mas não tem problema. Passado, feito o tratamento, ele me volta, depois de, não sei, alguns meses, poucos meses, ele fala, nossa, rapaz, mas ela está dormindo a noite toda. Tá uma maravilha, tá excelente, muito obrigado. Agradece lá os seus espíritos lá, pode deixar, agradeço. Deixa comigo. Pergunta se você voltou. Nunca mais ele foi na fraternidade. É isso que a mãe está falando. Que às vezes a gente procura o remédio, pede socorro, e aí recebe, melhora, ó. Vou voltar a fazer tudo que eu fazia. Cuidado, na hora do tempo acaba, né? Vamos voltar para o Emmanuel. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição de cólera ou desânimo? Então, como é que pode ter saúde se você fica com raiva o dia inteiro?
Aliás, eu vou falar uma coisa fora da doutrina espírita, porque eu tenho essa experiência demais. Vocês dormem bem? Quem ronca aí? Vai fazer o exame, que a vida melhora muito depois que você para de roncar. Às vezes você é irritado demais porque não dorme, não é nem espírito. Vai fazer, estou dando conselho de amigo. Por vezes é espírito também, né? Então, só, se perde longas horas com raiva e desânimo, a indignação, olha que interessante, a indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Porque a gente se revolta com tudo que não é de acordo com a gente, né? Que absurdo fulano fazer isso. Você viu fulano? E aquele político, eu não sou político não, tá? Não me coloco em partido nenhum. Mas o político, ele fala, mas o político tal. A outra pessoa, a indignação rara, quando justa e equilibrada, é um bem. Contudo, a indignação diária, fica todo dia reclamando, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. Onde viu? E que falar, agora isso aqui é duro, hein? Que falar da maledicência? Nossa Senhora, isso é uma doença do Deus. Nossa, é falar mal do outro. Isso é uma doença que a gente não percebe, a gente fala demais da vida. A gente cuida demais. Eu vou fazer uma revelação para vocês aqui. Você viu? Não é para fazer, não. Mas vou fazer. Eu sou teimoso. Vou fazer uma revelação para vocês aqui. Olha, eu tenho muitos anos de estudo de doutrina espírita. Eu estou falando isso para vocês acharem que eu sou bom, não, tá? Não é isso? Mas de estudo de teologia, de filosofia, de doutrina espírita, seja lá o que for. E de muitas fraternidades que a gente vai, de muito convívio com pessoas com transtornos mentais e tudo mais. Tudo que vocês imaginarem. Muitos anos. Aí eu descobri, esses dias, uma coisa, assim, que 95% de nós encarnados, lembra todo mundo que nós temos um planejamento encarnatório, né? Nós sabemos disso, que antes de encarnar tem um planejamento. Mesmo que não tenhamos participado, alguns de nós mais endurecidos, mas acho que todo mundo aqui já está bem, né? Todo mundo aqui é bom? Mas acho que a maioria de nós participou do seu próprio planejamento. Só que a gente não lembra muito, né? Então, eu falo 95%, porque 5% é missionário, é Chico Xavier, é Divaldo, é Maria Tereza, né? Ou o Papa Francisco, que desencarnou um pouco. Né? Eu coloco 90% a 95% como margem de erro. Mas eu acho que se não tiver nenhum missionário aqui, 100% de nós aqui, temos como planejamento encarnatório principal, qual que é a missão principal sua? Eu vou fazer a revelação agora. Principal antes de encarnar. Sabe qual que é? Posso falar? Cuidar da própria vida. Cuida da sua vida. Não, e a gente falha miseravelmente. Eu estou brincando, mas é sério. É seríssimo. Seríssimo. Cuida da sua vida. E você vai ser feliz demais. Você vai ser feliz demais. A gente cuida demais da vida dos outros. Fala demais do outro. A gente aponta dedo demais. A gente perde talvez mais da metade da nossa encarnação olhando para a vida do outro, fugindo, porque talvez a nossa esteja muito chata. Faz a sua vida boa então, se está chato. Eu tento, eu viajo para todos os lugares, eu vou para as festas, não é isso não, senhor. Vai amar, vai perdoar, vai viver uma vida leve, cuida de você mesmo, cuida da sua família. Olha, de que você trabalha? Faz o seu serviço da melhor forma que você conseguir, sem olhar para aquela pessoa que está fazendo melhor que você ou pior. Mas fulano fez, não interessa o que o fulano está fazendo. Mas o fulano da religião lá está fazendo, não interessa para você, nem para mim o que a outra religião fala. A minha religião é melhor, mas não é. É melhor para você, para o outro é outra. O fulano não interessa, cuida da sua vida. Olha, eu estou te falando.
Entenda isso. Leva para casa a sua missão é cuidar da sua própria vida. Quando eu digo própria vida, é a sua família. Se você tem filho, se você tem mãe, honrar pai e mãe. Se a sua função é ser o governador do estado de Minas Gerais, cuide da sua função, da sua vida. Mas se a sua função é ser um operário da fábrica, cuide da sua função. E a sua vida você vai decolar. Sabe? Dedique a sua vida ao Cristo. Desmaterializa. A gente tem que pensar assim, a gente está aqui numa doutrina espírita que é espiritualista, que entende que a nossa vida real é no plano espiritual, que nós estamos passando aqui por um dia na eternidade. Um diazinho. Vocês têm certeza disso? Nós estamos passando por um processo aqui, rapidinho. Nós somos reencarnados, nós encarnamos, para poder melhorar nós mesmos e podermos aprender a amar. Não se apegue a amar. Eu estou falando sobre espiritualizar. Entenda que quanto mais eu me espiritualizo, é contrário à matéria. Você quer se elevar espiritualmente? Desapegue da matéria. Espiritualizar, desmaterializar. Né? Nós estamos passando por essa encarnação com aquelas pessoas que a gente precisa passar, habitando um corpo que a gente precisa habitar. A gente fala assim, né? Chega aquela pessoa, nossa, mas nós falando de reencarnação, né? A gente convive com uma pessoa que é sexista, né? Que acha que o gênero é melhor do que o outro. Nossa, mas o homem é melhor do que a mulher. Aliás, eu vou falar assim, né? A gente passa pelas encarnações, né? Alguns sofrem mais do que os outros, né? E assim, eu tenho feito uma pesquisa e tenho mais uma pesquisa que eu vou revelar para vocês, mas vocês já sabem, né? Que aquele que está passando pela encarnação do corpo masculino, presta atenção, vê se você concorda comigo, os homens aí. Sofre mais, não sofre? Está se elevando mais? O homem sofre muito mais que a mulher. Né? A gente acha que... Vocês não sabem, a mulher não sabe o que é pegar uma gripe no corpo masculino. O que é uma febre de 37,5. Vocês não sabem, na próxima encarnação você sabe. Então, se eu acho isso mesmo, aí eu chego lá no plano espiritual e falo, nossa, mas o corpo masculino, o gênero masculino, estou brincando, né, gente? Calma, não me julgue. Mas a gente fala assim, aí aquele homem vive a vida toda machista. Não, mas o homem é um sexo maior, é um gênero melhor do que a mulher. Aí chega lá no plano espiritual, e aí os espíritos falam assim, né? Eu falo Deus, mas não é Deus, né? Deus não fala, ele age. Aí chega e fala assim, você acha que o homem é melhor que a mulher mesmo? É o seguinte, encarna lá no corpo feminino. Aí você vai encarnar no corpo feminino até aprender a amar. Você vai amar o gênero feminino, assim como você vai aprender a amar aquela pessoa que você tem dificuldade. Assim como se você tem preconceito, seja lá pelo que for. Seja o que for. País, nossa, aquele país é horrível, odeio. Caramba. É castigo? Não, é. Recurso didático. Aprender a amar. Aprende. Tem uma obra que chama o Espírito da Verdade. Não lembro o nome do número do capítulo, mas o Espírito que fala é o Milton Pacheco. E eu não vou ler, eu tenho anotado o celular, mas eu não vou ler aqui. Mas ele fala assim, olha, todos nós já vivemos e revivemos, já experimentamos todos os tipos de prazeres, já falamos todas as línguas, já encarnamos no poder e na subalternidade, já experimentamos todas as festas, todos os acepipes de todos os países do planeta Terra. Nós já encarnamos e reencarnamos. Aí você pensa, Sudão do Oeste, será que eu já encarnei? Já encarnou como homem, mulher, branco, preto, amarelo, tudo. Para quê? Aprender a amar. Ama a Deus acima de todas as coisas, não é isso? Tudo não é Deus? Tem um horário já? Não, tem mais 3 minutos, né? Só uma pergunta. Diga. A gente não vai ficar encarnando e reencarnando sempre. E aí, quando não precisa mais de encarnar? Mas quem diz? Vai encarnar para sempre. Sempre. Aqui no planeta Terra, não.
Porque quanto mais evoluído é o espírito, menos encarnações ele precisa. O caldeirado no mundo maior, ele faz... Quando o André Luiz pergunta sobre o espírito que já era superior e estava próximo a eles, ele fala, esse espírito aqui, ele já é perfeito? O caldeirado fala assim, não, ele já evoluiu muito, e espíritos do quilate dele reencarnam quando querem no planeta Terra de 500 em 500 anos ou de 800, em média de 800 em 800 anos. Então, não é que a gente tem que encarnar dessa forma. Porque, por exemplo, o Cristo, será que ele encarna? Não, na nossa concepção não, mas em planetas puros, ditosos, esses espíritos habitam. Não na nossa carne, mas ainda com aquele espírito muito sutil. Agora, no planeta Terra, não. Não, né? Não pode. Pensa assim, quanto mais amar, menos eu preciso reencarnar. Porque a carne, ela serve como intensivão. A gente está no plano espiritual, convivendo com todo mundo, vou lá provar. Então, se eu tenho tendências, por exemplo, eu tenho tendências ao alvo durante várias encarnações, aos vícios, como é que eu vou provar que eu venci essa tendência? Encarnando e tendo contato com isso, para eu provar para mim mesmo que eu venci e evoluir. Então, nós vamos encarnando para poder nos melhorarmos, evoluir. Quanto mais eu evoluo, quanto mais eu ando, quanto menos matéria eu preciso, menos carne eu vou ter. E mais curado eu serei. Aliás, nem adoecer adoece mais. Né? Olha, vou deixar ainda a mesma pergunta do começo. Nós temos certeza que o que está no Evangelho é a lei maior mesmo? Você tem certeza? Amanhã, quando você for trabalhar, segunda-feira brava, quando você acordar com sono, você fala assim, nossa, deixa eu tentar. É mais um dia que eu vou lembrar se eu sou cristão ou não. Ou eu vou me deixar levar pela influência da matéria. A gente não é perfeito, mas tem que tentar. Né? Todo dia a gente reencarna, né? Todo dia é uma reencarnação diferente, para a gente prevenir, para a gente ter... Porque a gente fala saúde mental é saúde espiritual. Pois quem pensa é o espírito comanda o cérebro, a mente espiritual comanda o cérebro físico. Então, saúde espiritual é saúde mental. Certo? Pessoal, deu nosso horário. Eu agradeço o convite mais uma vez, as notificações. Boa noite a todos. Obrigada. Faz a prece, Fábio. A gente pensa que seja a primeira de muitas vezes. Sim. Sim, espero. Mestre Jesus, divino amigo, divino mestre, nós queremos, nessa noite tão abençoada, que tivemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, para refletirmos sobre seus ensinamentos, sobre a lei maior, a lei da intenção do amor. Agradecemos imensamente por podermos ter tido essa oportunidade, pelas bênçãos recebidas. Queremos agradecer a todos os nossos irmãos, aos trabalhadores que estiveram conosco nessa noite, aos trabalhadores do plano espiritual, que cuidaram de nós mais uma vez. Nós queremos dedicar a eles toda a nossa gratidão. Que possamos nessa noite, nesse final de semana, nessa próxima semana, nesse mês, nesse ano, possamos cada vez mais estarmos ligados ao amor divino, possamos cada vez mais entender seus ensinamentos, levar adiante a lei maior que a lei. Ser conosco de sempre.